Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que estão conosco neste momento. E rogamos, Senhor, que essa Tua luz maravilhosa possa envolver a todos nós aqui presentes na reunião, encarnados e desencarnados. E também, Senhor, nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos e todos aqueles que não são mais caros. Também te rogamos, Senhor, os companheiros que não puderam chegar na reunião de hoje, onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam receber as influências do Teu Espírito maravilhoso. Também, Senhor, te rogamos pelos nossos familiares, todos aqueles que estiverem doentes, do nosso grupo, parentes e amigos do grupo. Também rogamos por todos aqueles que sofrem no nosso planeta, Senhor, que eles possam ser envolvidos e fortalecidos no Teu amor. Também te rogamos pelo nosso planeta e pelo nosso Brasil, que ambos estão passando por algumas dificuldades e que nós te rogamos que essas dificuldades possam ser diminuídas. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado nosso trabalho de reunião e reflexão da noite, rogando que a tua paz permaneça em nossos corações, nos acompanhe e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando, refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos no capítulo final. O último capítulo, capítulo 28, que fala a respeito das preces espíritas. Então vamos aqui. Preces gerais, oração dominical. Item 2. Prefácio. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode a todas, conforme o pensamento que se lhes conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão. Cadê? Modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sobre a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si mesmo. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que deseja que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados a antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso das operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições aditamos, aconselhados pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. Bom, aqui ele está dizendo para nós
para nós, ele está dizendo para nós que a prece dominical é a principal de todas as preces. Então, esta, na verdade, esta é a primeira prece que a gente aprende, que a gente decora, que a gente memoriza. Exatamente como quando nós somos crianças, e aí nossos pais colocam, né, ditam para nós a prece e a gente vai aprendendo e vai decorando aos poucos. Aqui em casa, a Nicole também, logo aos 3, 4 anos a gente começou a repetir e depois não demorou muito, ela já tinha decorado a prece. Tá. Mas ele também, Kardec aqui, além de dizer que a prece é mais importante de todas, exatamente porque foi ensinada por Jesus, ele dividiu aqui a prece em várias proposições, a prece dominical. E cada uma dessas proposições, ele explica cada uma das proposições. Quer dizer, ele esmiuça para nós o entendimento de cada uma dessas proposições. Então é isso que a partir de agora nós vamos fazer, né? Ler e pegar e entender aqui o que significa cada uma dessas proposições. A primeira proposição: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aqui ele explica esta primeira proposição, dizendo o seguinte: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito em um ser soberanamente grande, sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Então, essa primeira proposição está demonstrando a nossa reverência, né? A reverência que nós devemos ter para o Todo-Poderoso, para o Criador de todas as coisas, porque ele é o organizador de todo o universo, criador de todas as coisas, e além disso, além de criar, ele controla, organiza para que a coisa não saia do seu controle. Ou seja, ele organiza para que tudo no universo, todas as coisas estejam numa ordem perfeita. Por isso é que a primeira proposição nos dá reverência ao grande Criador, que é nosso Pai também. Comentários com relação a essa primeira proposição? Alguém quer dizer alguma coisa? Muito bem. Marlene também, pelo visto, não. Então, nós vamos continuar agora com a segunda proposição. Venha o teu reino. A explicação. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto,
que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. O homem, no entanto, além deste instinto, deste a inteligência e a razão, também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Bom, aqui ele está explicando que o nosso planeta se encontra nesta condição que se encontra, em misérias das mais variadas classes, justamente por conta de que nós não conseguimos ou não queremos seguir as leis divinas. E ele nos deu o livre-arbítrio justamente para que a gente possa segui-las ou não. Mas esse livre-arbítrio é um elemento que pode nos ajudar na evolução, mas pode também nos prejudicar caso nós venhamos a usar esse livre-arbítrio de forma negativa, de forma errada. Então, o livre-arbítrio é um elemento, é um perfeito elemento para que a gente possa evoluir o mais rapidamente possível. Agora, vai depender pura e exclusivamente da nossa vontade, de a gente querer que isso aconteça ou não. Se a gente não quiser que isso aconteça, as misérias no mundo, nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, vai continuar ainda por bastante tempo. Até que, com os nossos sofrimentos, as nossas aflições e os problemas do dia a dia, as vicissitudes da vida, nós vamos acabando por esquecer ou por abandonar os males, abandonar o uso negativo do livre-arbítrio, e aí sim a gente começará a erguer uma nova vida, que é a vida espiritual, né? Conseguir, conseguir abranger uma vida muito mais iluminada. Comentários. Só dizer que eu nunca nem tinha visto, eu vi no Evangelho, quando eu comecei a estudar, essa questão da explicação, da reflexão de cada item do Pai Nosso, né? E muitos de nós, ele já se tornou automático, que você vai falando sem refletir, sem analisar, sem pensar, sem sentir, né? Muitas pessoas rezam maquinalmente e você fazendo essa reflexão aqui, você vê que é importante demais, né? Vamos seguir em frente, que aqui tem um carro, um problema aqui na buzina. Val, quer dizer alguma coisa com relação a isso? O som não está saindo. O som não está saindo. Saiu? Agora sim, diga. Às vezes a gente faz a oração do Pai Nosso no automático, sem nem saber mesmo o que significa. E essa explicação é maravilhosa.
Muito boa. Então, parabéns. Realmente é muito interessante isso aqui, né? Aliás, aqui tem um outro livro também que não é nem espírita, mas o Pai Nosso é uma prece universal, né? É uma prece de todas as religiões. Aqui tem um outro livro que não é espírita, é de uma outra denominação, eu acho que nem é religiosa, mas a pessoa, o autor, também pega algumas, ele pega o Pai Nosso, divide em algumas proposições também e explica cada uma delas. Só que, logicamente, diferente daquela que Kardec está fazendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para a gente perceber a importância, a grande importância desta prece na vida de toda a humanidade, né? Isso é muito interessante. Terceira proposição. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vamos ver a explicação com relação a esta proposição que Kardec nos trouxe. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Opa, interessante isso aqui, né? Então aqui a gente é, a gente se curva, a gente é submisso aos nossos chefes, aos nossos maiores, né? Reverencia, respeita, mas algumas vezes a gente nem reverencia o nosso Criador, que deveria ser o primeiro lugar, né? Então, aqui, como diz, faça-se a tua vontade, né? Bem, a tua vontade assim na terra como no céu, nós estamos dizendo na prece de que a vontade de Deus deve ser feita em todas as áreas, em todos os locais, em todos os momentos. Toda vez que a gente ora o Pai Nosso, e logicamente deve ser todo dia ou quase todo dia, a gente está dizendo isso, né, diante do próprio Deus, que a gente faz a vontade dele, né, tanto na terra como no céu. Muito bem. Mas Jesus fazia a vontade do Pai que está no céu, que é Deus. Tanto é que ele dizia o seguinte, né, e Val vai se lembrar do Novo Testamento, quando Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. O que ele está querendo dizer com a minha comida? Ou seja, ele está querendo dizer que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Quando ele fazia as vontades do Pai Celestial, que é também o nosso Pai, ele se alimentava, ele estava alimentado e se alimentando. Que tal que a gente pudesse fazer assim também? Se a gente pode fazer assim também. E a gente pode. Até porque foi ele mesmo que disse: vós podeis fazer tudo que eu faço e ainda mais, ainda muito mais. Não é isso, Val? É isso. Então, olha só. Se a vontade de Deus para ele era comida, era alimento, a mesma coisa deve ser para nós. Então, que faça a sua vontade. Por isso é que Paulo dizia, depois de convertido, lógico, ele dizia que não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quando o Cristo vive em nós, a partir daí a gente passa a fazer aquilo que Jesus faria diante do Pai Celestial, ou seja, fazer a sua vontade. E se todos nós seguíssemos, todos, indistintamente, todos nós, toda a humanidade fizesse indistintamente isso que Jesus está dizendo, vou repetir, abre aspas, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, fecha aspas. Se todos nós fizéssemos isso, esse planeta
não teria nenhuma fome, não teria misérias de forma nenhuma. E todos seríamos felizes. O problema é que tantos recados que nós recebemos, tantos ensinamentos que a gente recebe, mas a gente não pratica. Não pratica por preguiça, porque não tem vontade de praticar, ou porque não está mesmo preocupado com a evolução. Né? Porque tem coisas desses recados, desses ensinamentos que nos são trazidos por Jesus, pela doutrina, que a gente pode fazer, mas não faz. Pode praticar, mas não pratica. Porque nós somos acomodados, nós estamos acostumados com os nossos defeitos e esses defeitos nós nos alimentamos. Nós nos alimentamos dos nossos defeitos, dos nossos erros e não nos alimentamos como Jesus, de Deus, da vontade do Pai. Então precisamos apenas seguir Jesus, mudar de comportamento e mudar de atitudes a fim de que a gente passe, a partir de agora, a fazer a vontade do Pai que está nos céus. Comentários? Só que seguir Jesus, ele mesmo deu exemplo da simplicidade, da humildade. Quer dizer, seria tudo tão simples se nós não estivéssemos sempre desejando algo que não podemos ter. Que aí começa a questão da ambição, e aí você acaba atropelando muita coisa, muitas pessoas, porque você quer mais, quer mais, quer mais. Mas se a gente realmente fosse seguir à risca os exemplos de Jesus, nossa vida era muito simples, né? Seria muito fácil praticar o bem, amar o próximo, fazer o bem, não desejar nada de ninguém, lutar. E seria muito maravilhoso, mas nós somos imperfeitos, né? Estamos sempre querendo que não podemos ter, e aí começa tudo. É isso. Tá sem som, Val. Continua sem som. Não. Tá. Então, enquanto ela volta, Marlene, é isso mesmo. É isso mesmo que você acabou de falar. Então, Val voltou. Diga, Val. Tá sem som. Continua sem som, Val. E agora? Ah, sim. Agora sim. Agora melhorou, né? Então, eu acho que uma das grandes lutas que a gente precisa, pelo menos eu, é o ego. Eu acho que o ego é o grande vilão da história e ele atormenta um pouquinho a vida da gente. Porque a gente fica dolorido por qualquer coisa. Isso, na realidade, é a alimentação do ego, né? É quando o ego fala mais forte. E aí, quando a gente deixa esse ego do lado, eu não vou me importar com o que o A, o B fala, eu simplesmente mantenho minha vista reta, sendo o grande alvo a vida de Cristo, ser semelhante a Cristo. E aí, para conseguir isso, eu acho que a gente tem que se libertar do ego. O ego é o grande vilão, no meu ponto de vista. Ok, é isso mesmo. E o ego nos leva, Marlene, lembra de ontem da palestra? A tentação
A gente é tentado a querer aquilo que a gente não pode, aquilo que não é nosso. E a tentação está disseminada aí no nosso planeta, mas ela, como foi falado ontem, Marlene, você se lembra, você estava lá, ela é um elemento que vai nos provar, vai nos testar para saber se a gente está fraco ou forte. Então, enquanto a gente estiver envolvido com as tentações, enquanto a gente estiver caindo nelas, fatalmente a gente não vai conseguir seguir ou fazer a vontade do Pai Celestial, como fazia Jesus, Paulo de Tarso, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, etc, etc, etc. E aí a gente tem que seguir esses exemplos, porque eles deixaram grandes exemplos para nós, e esses exemplos, a gente, para que a gente consiga alguma coisa espiritualmente falando, nós devemos seguir, ou pelo menos tentar seguir e se esforçar para que nós possamos seguir pelo menos uma parte daquilo que eles nos deixaram como ensinamento. É isso. Enquanto a gente ficar batendo na mesma tecla, a coisa não vai sair do lugar. Então, continuando a leitura. Quarta proposição. Dá-nos o pão de cada dia. Explicação. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para, com ele, uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade, quem te confia, pelo que concerne ao necessário, não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência e pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes haveis concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estende para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Vamos parar um pouquinho aqui. Bom, o que ele está dizendo aqui é que o trabalho é uma lei. Aliás, a gente, no Livro dos Espíritos, tem a lei do trabalho. Essa lei é uma lei estabelecida, criada por Deus, para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência. Aliás, essa inteligência é para que a gente desenvolva a nossa esse trabalho. Esse trabalho é para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência. Além de desenvolver a nossa inteligência, ela também faz com que a gente possa suprir as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Então, é uma lei universal. Todas as pessoas trabalham. Agora, tem uns que trabalham e não são remunerados, mas muitos trabalham
né? Muitos trabalham, mesmo assim, sem ser remunerados, estão trabalhando. Porque, segundo Kardec, disse o seguinte: toda ocupação útil é trabalho, seja remunerada ou não. Então, por exemplo, nós estamos ocupados agora. Estamos? Estamos. Ocupados com o quê? Com a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E isso é uma ocupação útil, logo, segundo Kardec, nós estamos trabalhando em prol de quê? Da nossa evolução. O nosso trabalho aqui é um trabalho espiritual que a gente não recebe nenhum quinhão financeiro por isso. Em compensação, a gente clareia as nossas mentes, ilumina os nossos espíritos e faz com que desses esclarecimentos nós possamos seguir o mesmo caminho que muitos grandes mestres seguiram em suas vidas. Então, o trabalho é digno, nos faz dignos cada vez mais, para que a gente possa evoluir o mais rápido possível. Porque se a gente não trabalhasse, a gente ficaria estagnado, como nos fala o texto lido há poucos instantes. Alguém quer comentar sobre isso? Só dizer que é mais uma prova de que Deus é realmente inteligência suprema, porque Ele criou tudo. Se você for analisar, tudo tem uma função. A natureza ela é belíssima, ela tem os animais, tem o ar, tem o mar, tem tudo, tem a terra. Então, a única coisa que depende de nós é o trabalho, é o esforço, né? Pena que muitos acham que já tinha que vir tudo já pronto, né? Não queria o esforço, mas analisar o homem da terra, lá da roça, ele planta, ele colhe, ele cria o frango, ele vai pescar, e vai. Então, coisa melhor do que isso, você ter todas as condições de, com seu esforço, que dali traz dignidade de conseguir seu alimento, seu bastimento, e tudo é maravilhoso. Eu estou falando a questão da roça, mas é apenas a primeira parte, né, que a gente vê aí como homem inteligente, ele trabalha em todas as áreas. Então, Deus realmente é maravilhoso. É isso mesmo. Mas os preguiçosos, uma hora eles vão despertar, porque eles não podem ficar eternamente na preguiça, porque essa lei do trabalho arrasta a todos. Uma hora o preguiçoso vai ter que despertar, queira ou não. Continuando a leitura. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. Cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem da terra. Dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dai-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar do supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nós nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentarmos pelas mais duras provações, malgrado aos nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nessa existência ou noutra anterior, porquanto é justo. Sabemos que não apenas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus,
de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem de supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo, de amor do próximo, que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprove concedermos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua. Que a prosperidade material do mal é efêmera quanto à sua existência corpórea e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Muito bem, esse aí foi a quarta proposição. Bom, aqui ele está dizendo que muitas das vezes a gente trabalha, pensa muito em si, não pensa no próximo. E que muitas vezes também as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, a grande maioria delas somos nós mesmos os responsáveis. Porque se muitos dos males que nos acometem, nós poderíamos ter evitado esses males se a gente não tivesse tanto desprendimento para o mal. Ou seja, quando a gente não cumpre a lei divina, nós estamos indo de encontro a ela. E quando a gente vai de encontro a ela, estamos usando negativamente o nosso livre-arbítrio e a lei vai nos cobrar mais cedo ou mais tarde por aquele comportamento negativo. E aí vem o sofrimento e às vezes a gente reclama e às vezes até coloca a culpa no próprio Deus porque que a gente está passando por isso ou por aquilo. Tem gente que diz assim, mas que foi que eu fiz para merecer tal coisa? Não é, Val? Que foi que eu fiz para meu filho ser assassinado? Nosso, né, Val? Que foi que nós fizemos para meu marido, minha esposa estar nessa situação? Que foi que eu fiz para ter nascido cego, aleijado? Que foi que eu fiz para ter nascido doente? E etc. São muitas perguntas que a gente faz de forma negativa e estranha, querendo demonstrar que nós não temos nenhuma culpa nessas coisas que nos acontecem. Mas, com o conhecimento da doutrina, a gente chega à conclusão de que muitos dos nossos males, repito, nós poderíamos evitar. E aí seríamos muito mais felizes. E nós só estamos nessa situação porque nós empregamos, repito, mal o nosso livre-arbítrio. E aí não podemos reclamar e nem chorar, porque nós só podemos reclamar de nós mesmos pelas nossas incúrias. Comentários. Só que esse entendimento é fundamental para que a gente evolua. O entendimento de que estamos colhendo o que plantamos. E a questão da inveja, de ter a consciência de que se aquele irmão está melhor, em melhor condição, em todos os sentidos, é porque ele plantou coisas melhores em outras encarnações. Que nós temos que plantar o bem, fazer o bem, praticar o bem, para que a gente tenha uma encarnação melhor na próxima. Porque se a gente ficar aqui só se lamentando, invejando o irmão, a gente vai ficar várias encarnações sem evoluir, estacionado e não vai para lugar nenhum. Essa compreensão, esse entendimento é fundamental para que a gente prossiga e cresça e tenha um futuro melhor. Val?
às vezes, tudo que a gente gostaria quando a gente tem pouco dinheiro, né? É ser uma pessoa que tenha muito dinheiro, né? Tenha grandes posses. Pelo menos eu penso assim, né? E aí, essa semana, não sei se foi no grupo lá do CECIC ou, ou foi no Instagram mesmo que eu olhei que Gugu entrevistando Chico Xavier, disse para Chico Xavier se ele não tinha vontade de ser rico. E se ele ganhasse 1 milhão, ele ia ficar feliz? Aí Chico disse, Deus me livre de ter esse dinheiro. Verdade. Deus me livre. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre de ter esse dinheiro. Aí Gugu falou assim, mas por que? Ele disse, porque o dinheiro, nas mãos de quem não sabe o que fazer, é uma prova muito dura, muito difícil, e que dificilmente a pessoa sai vitorioso. Ele disse, eu já estou acostumado, nasci nessa vida e estou acostumado e sei que aqui do jeito que eu estou, eu vou colher bons frutos. Se eu pegar 1 milhão, talvez eu vá me perder, mais ou menos ele falando isso, né? E realmente a gente corre tanto, pensa tanto, mas já pensou se você do nada você pega 1 milhão, né? É muito dinheiro e o dinheiro às vezes ele muda totalmente a vida e a cabeça da pessoa. E aí a riqueza nas mãos erradas é uma prova muito difícil. É uma prova muito difícil. A pessoa tem que ter muito pé no chão para saber lidar com isso aí. Então, não é que a gente tem que ficar conformado, não. Trabalhar para melhorar sempre, ser grato pelo que a gente tem, melhorar o que tem que ser melhorado, mas viver a nossa vida sem estar todo o tempo querendo se espelhar e se comparar com a vida de A ou de A ou de B, né? Porque esse é o nosso quinhão. E como a irmã falou, se o meu irmão tem mais, ou ele tem uma prova maior para ele dar conta, ou ele fez por merecer. Se eu tenho menos, é porque lá no passado, nessa vida, eu sou boazinha, mas na outra, o que foi que eu fiz? Eu só estou colhendo o que eu plantei na outra, como eu vou colher o que eu estou plantando nessa agora, né? Então é maravilhosa essa explicação. Muito bem. Então, o comentário das duas nos remete ao seguinte. Então, Marlene, a pessoa quando nasce melhor que a gente, com posses, etc, etc, plantou, mereceu aquilo. E outros, antes de nascer, pedem como prova. Então, são essas duas situações, né? E às vezes aquele que pede como prova, como disse nossa irmã Val aí, e o Chico falou, ela está falando a respeito do Chico, às vezes a pessoa que traz como prova a riqueza, dificilmente ela sai vitoriosa. Então, por isso é que eu digo também, Deus me livre de ganhar na loteria um dinheiro desse ou um dinheiro maior do que esse. Deus me livre. Porque aí tem mais sossego, ficar preocupado com os ladrões, etc, etc, etc. E aí tu vai ter que sair daqui, porque acontece sempre. Pessoal, todo mundo ia saber, lógico, aqui por perto, o vizinho, o amigo, todo mundo ia saber. Eu estou cansado de ver no serviço as pessoas que jogam na loteria fazendo planos para quando eles ganharem na loteria. Não, eu vou ter que me embora daqui, porque aqui não dá para ficar, porque vai ter um monte de gente querendo uma parte, não sei o que, não sei o que, não é isso. Aí eles contam todo o projeto que eles deveriam fazer quando ganharem na loteria. E eu fico só aqui pensando, só escutando os planos deles com relação a estas riquezas que apenas estão nos sonhos e na cabeça de cada um deles. Deus nos livre, né, Val e Marlene, de uma situação dessa, porque ia ficar complicado, a gente ia ficar muito mais preocupado ainda
do que nós estamos agora. Agora nós estamos tranquilos, felizes, sem nenhuma preocupação, sem nada perturbando. Aí aparece um dinheirão desse, aí pronto. A gente pode até acabar morrendo antes da hora por conta disso. Porque nós somos complicados. O ser humano é bicho complicado. Tanto complicado nós somos que a gente está nessa perrenga, nesse planeta de miséria, um monte de tempo, e sabe lá quanto tempo nós vamos continuar nisso. É realmente lamentável a gente saber que esse planeta tem tantos bilhões de anos. O ser humano já apareceu aqui há centenas de anos, e o homem não mudou assim tão simplesmente, mudou muito, não. Mudou cientificamente, tecnologicamente, mudou demais, assim, deu um salto enorme. Mas e o moral? Que é esse aqui mais importa. Está lá embaixo. Porque ainda tem guerra, ainda tem crimes bárbaros, ainda tem ódio, rancor, etc, etc, etc. Tudo isso que o ser humano é capaz de carregar para atrapalhar a sua vida espiritual. Oh, coisa difícil somos nós, seres humanos. Difíceis e complicados. Então vamos só mais um pouquinho aqui. Quinta proposição. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Explicação. Cada uma dessas nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos, e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia, sobre a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. É mesmo, né? Tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, se dela não usássemos para com aqueles que nos han dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para pagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver, tira-nos hoje mesmo deste mundo. Faze que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna. Visto que nos disseste, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as modificações do corpo nos fortificam a alma, e que seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências o meio de resgatar e de reparar as nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Que maravilha isso aqui, pessoal. É o seguinte:
O que o texto está nos dizendo é que a caridade não consiste somente em ajudar o próximo, mas a caridade consiste em muito mais coisas. E esta caridade, que consiste em muito mais coisas, nós vamos encontrar o enunciado dela lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Quando a gente ora o Pai Nosso e diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, nós estamos querendo dizer na prece de que a gente está pedindo perdão, assim como a gente perdoa a todos aqueles que nos ofendem. A pergunta, a questão é: será que a gente perdoa mesmo? Está pedindo perdão a Deus pelas nossas ofensas, mas será que a gente perdoa o irmão que nos ofendeu? Esta é a questão. Porque se a gente não perdoar, a nossa prece não vai ter nenhum sentido, não vai ter nenhum valor, porque nós estamos indo de encontro àquilo que a gente acabou de dizer. Nós estamos contradizendo aquilo que nós dissemos nesta quinta proposição, que é: perdoai as nossas ofensas, repito, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. Ou seja, não guardar ódio, não guardar mágoa, não guardar rancor de ninguém, para que a gente não sofra as consequências, né, daquilo, aquele sentimento negativo que nós temos contra a outra ou as outras pessoas que nós guardamos raiva, rancor, ódio, ressentimento. É isso. Comentários? É isso mesmo. E aí a grande prova de que a maioria de nós estamos muito distantes, porque a gente faz a oração, mas a gente não tem coragem, às vezes, eu tiro por mim, porque eu sou negra, aquele aspecto assim. Às vezes eu dou bom dia para uma pessoa chique e tal, a pessoa me olha assim, não responde. Quer dizer, se eu não tenho coragem de responder um bom dia para o meu irmão, imagine perdoar quem me faz mal. Eu não tenho coragem de dar de responder um bom dia para o meu irmão, que não me faz nenhum mal, não existe no sentido de me prejudicar. Como é que eu vou. Qual é o meu comportamento para quem me faz o mal, para quem me ofende, para quem qualquer. Então, a gente tira muito pela forma que a maioria das pessoas olha o outro, de cima para baixo, como se o seu filho não estivesse dizendo quem tu és, né? Então, eu dou bom dia, eu continuo dando bom dia para aquela pessoa, eu vou estar sempre dando bom dia, que eu digo, eu até falei isso aqui, e eu não dou mais bom dia, porque que não me respondeu. Então, tá um exemplozinho de que é superior, porque não entendeu. Eu me acho nesse simples essas coisas. Então, nós estamos tão distantes, no alto fariseus. Val, alguma coisa? Não. Muito bem. Então é isso, pessoal. Vê como é complicado a gente orar uma prece e na hora não saber o sentido verdadeiro dela e nem colocar em prática aquilo que nós estamos repetindo nas orações. É muito complicado, né? E aí a gente se faz todo de coitadinho, fazendo a prece, né? E achando que Deus está escutando e que Deus está aceitando tudo que nós estamos dizendo. Aí fica muito complicada a nossa situação, né? Muito bem, o nosso tempo está acabando e com isso nós vamos ficando por aqui e pedir para uma das meninas fazer a prece de encerramento para nós.
Eu faço. A senhora faz, irmã. Eu faço. Então vamos lá. Estou de olhos fechados. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de estudo, de aprendizado, que possamos colocar em prática, que seja a nossa regra do nosso dia a dia, nosso primeiro e nosso último pensamento que esteja presente nas nossas tarefas, principalmente o perdoar, Senhor. Quão é difícil a gente perdoar aquelas pessoas que nos magoam, é muito difícil. Que possamos colocar-nos à nossa vontade, à sua disposição, Senhor, para que o Senhor nos molde de acordo com a tua vontade. Dê-nos uma noite de repouso tranquilo, nos guarde e nos proteja. A nós, os nossos familiares, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso Brasil. Cuida de cada um dos teus filhos individualmente, Senhor. Eu sei que o Senhor já os faz. Gratidão, meu Deus, por todo o cuidado, por todo o amor, por todo o carinho, por toda a bondade que o Senhor dá-nos a cada dia, a cada momento. Sendo assim, Senhor, com esse momento de fé, de gratidão, encerramos esse estudo. Assim seja, Senhor. Assim seja. Boa noite, Val. Boa noite, Marlene. Bom final de semana para todos. Val, a gente se encontra lá amanhã. Sim, tá bom. Boa noite. Tchau, tchau para vocês.